Hoje nós vamos falar de uma casa que não é assombrada apenas por um fantasma, e sim por 13 fantasmas. Ué, Gabriel, de novo você vai falar desse filme? Você não falou dele esses dias? Sim, eu já falei desse filme aqui no canal, porém eu falei da versão remake de 2001. E hoje eu vou falar da versão original de 1960. Então se você tem curiosidade em descobrir o que tem na versão original desse filme e por que ela é tão revolucionária pro terror, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e 13 vezes assustador. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixa o seu like e um comentário no início do vídeo que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários 13 fantasminhas e eu vou contar. E se tiver 13 fantasminhas, eu vou responder o seu comentário com um coraçãozinho e um óculos para você enxergar os fantasmas. Recentemente eu trouxe aqui pro canal uma análise completa do filme 13 Fantasmas, que é um remake de 2001. Um filme que todo mundo que viveu essa época assistiu e morreu de medo daqueles fantasmas que são bem assustadores. E nessa minha análise eu contei a história do filme, expliquei o final e trouxe também a origem de todos os fantasmas e a relação deles com o Zodíaco que nós conhecemos, que no filme é chamado de Zodíaco Negro. Mas o que poucas pessoas sabem é que o filme de 2001 é um remake de um filme de 1960 que foi bem revolucionário pro terror naquela época. Foi produzido e dirigido pelo mestre do horror daquele momento, que era William Castle. E ele era tão popular com o terror que ele era chamado de Hitchcock dos filmes B. E ele foi responsável por outros filmes de sucesso, como por exemplo A Casa dos Maus Espíritos, que também ganhou um remake em 1999, que nós conhecemos hoje como A Casa da Colina. Outro filme que eu também gosto bastante, então se vocês querem ver eu falando de A Casa da Colina aqui no canal, coloca nos comentários. E quando esse filme foi lançado em 1960, ele tinha um material de marketing incrível, porque o William Castle era conhecido por fazer um marketing bem diferenciado para os seus filmes de terror. Já que eram filmes de baixo orçamento, filmes B, que era chamado na época, ele precisava de muita criatividade para o marketing, para que as pessoas fossem assistir, e um dos métodos de marketing que ele usou para esse filme foi criar uma tecnologia chamada Illusion O, que é uma brincadeira com a palavra ilusão de ótica, que é um dispositivo que foi criado, não chega a ser um óculos, é como se fosse uma máscara, que tem duas cores, a cor vermelha e a cor azul. E através desse dispositivo você enxergava os fantasmas no filme, fazendo aí uma referência direta com a história do filme original e também do remake, que os personagens precisam de óculos especiais para enxergar os espíritos. E isso foi um sucesso na época, todo mundo foi assistir esse filme para conseguir ver os fantasmas. Eu achei essa ideia genial. Quando você ia assistir esse filme nos cinemas lá dos Estados Unidos, você recebia esse dispositivo e antes do filme iniciar, aparecia o diretor e produtor William Castle lá na tela para explicar como usar o dispositivo. Esse filme é preto e branco. Quando a tela ficasse azul, você colocava esse dispositivo no rosto e se você quisesse ver fantasmas, você colocava a parte vermelha nos seus olhos, que aí você ia conseguir enxergar os fantasmas ali do filme. Se você estivesse com medo e não quisesse ver os fantasmas, era só você enxergar através da lente azul. Olha só que ideia genial desse cara. E o melhor, porque no final do filme aparece o William Castle de novo e fala que você pode levar esse dispositivo para casa e antes de dormir, ele te desafia a olhar no seu quarto com esse dispositivo para ver se tem algum fantasma por ali. É claro que isso no filme não envelheceu muito bem, né? Tanto que você assiste, você vê uma saturação de azul e vermelho e você não entende muito bem. Por isso que eu resolvi explicar detalhadamente essa curiosidade, porque existe duas versões deste filme que vocês vão encontrar na internet. A versão completa, que é essa versão que tem o William Castle falando no início e no fim do filme, e tem a versão que não tem essas informações adicionais, que é apenas o filme passando. Então ia chegar algum momento onde a tela ia ficar azul com contraste vermelho, vocês não iam entender nada. Por isso que eu estou explicando pra vocês. Claro que em 1960 as pessoas não pensavam que poderia existir o home video, então quando esse filme foi lançado em VHS, em DVD, meio que essa tecnologia foi perdida no tempo. Mas nós tivemos alguns lançamentos de edições especiais que vinham com esse dispositivo. Eu vou deixar as fotinhas aqui pra vocês verem. Essas versões especiais são vendidas na internet, né, por preços altíssimos, mas se você não quer comprar, você pode simplesmente criar esse dispositivo. Vocês podem ir numa papelaria, por exemplo, comprar papel celofane das cores azul e vermelha e utilizar na hora que aparecer essas imagens misteriosas durante o filme. Recentemente esse filme ficou disponível no catálogo adicional do Prime Video, então se vocês forem lá, vocês vão encontrar esse filme. Mas e a história, Gabriel? A história de 1960 é parecida com a história de 2001? Não, ela é bem diferente. Então eu vou contar a história pra vocês, vou explicar o final do filme, que ele tem um final um pouco confuso, e depois eu vou fazer um comparativo com a versão de 2001, que é a versão que a maioria conhece. Esse filme tem um núcleo bem pequeno de personagens, então eu já vou falar o nome deles pra vocês já irem se familiarizando com eles. Nós temos o Cyrus Zorba, que é interpretado por Donald Woods, e a sua esposa Hilda, interpretada por Rosemary DeCamp. Eles têm dois filhos, a jovem Medea, interpretada por Joe Morrow, e o pequeno Buck, interpretado por Charles Herbert. Outra personagem importante é a governanta da casa, que é a Elaine,
interpretado por Margaret Hamilton. Vocês vão se familiarizar com o rosto dela rapidinho, porque ela é a bruxa malvada do Oeste no Mágico de Oz, em 1939. E aqui ela também faz uma personagem que é meio bruxa, meio médica, então assim, né? E tem também o advogado do Dr. Zorba, que é o Benjamin Rush, interpretado por Malcolm Miner. Esses são os personagens principais que nós vamos acompanhar durante toda a trama. Nessa história, nós acompanhamos o professor de paleontologia Cyrus Zorba, que ele está falido quando recebe a notícia que seu tio ocultista e recluso, Dr. Cyrus, morreu, deixando como herança uma imensa mansão. Quando ele recebe esse telegrama dizendo que o tio dele morreu, ele vai até o escritório do Benjamin Rush, que é o advogado do tio dele, que aqui nós vamos chamar de Ben. Quando ele chega no escritório do Ben, eles começam a conversar e ele fala: olha, seu tio era um cara que foi muito rico durante a vida inteira, só que aí no final da vida ele começou a gastar a fortuna dele com experimentos bizarros envolvendo o ocultismo. Ele gostava de colecionar espíritos e que a casa estava assombrada por vários fantasmas. Algo que é bem diferente do filme de 2001, né? Que demora um tempinho para os personagens descobrirem que a casa é assombrada. Aqui eles já estão falando logo do início. Olha, ele deixou uma casa, mas a casa tá cheia de fantasmas. Mas tem um motivo para esse advogado falar que a casa é assombrada, que vocês vão entender mais pro final do vídeo. Então dá uma segurada nessa informação. Mesmo assim, o Cyrus fica feliz, né? Afinal de contas, ele está passando por dificuldades financeiras e tudo que ele precisa é uma casa e um pouco de dinheiro. O advogado Ben também entrega pro Cyrus uma caixa que o Dr. Zorba também deixou como parte da herança, e quando ele abre a caixa, ele vê que tem um óculos especial, um óculos super diferentão, que tá ali dentro daquela caixa. Ele não sabe para que serve. Ele e a sua esposa então vão até essa casa para ver como está a situação lá dentro. Assim, é uma casa muito grande, tem móveis, tem tudo lá dentro, mas ela está num estado meio deteriorado. Ainda assim, é uma casa, algo que esses personagens precisam muito. Então, o Cyrus, a sua esposa e os dois filhos se mudam para essa casa sem pensar duas vezes, e que se dane os fantasmas. Quando eles herdaram essa casa, também veio no pacote a governanta da casa, que é a Elaine. Essa personagem, ela é misteriosa e ela é meio que vista como uma bruxa, né? Assim como ela já foi a bruxa malvada do Oeste, e ela era muito próxima do Dr. Zorba. E ela revela que o Dr. Zorba, ele morreu em um dos quartos ali, que é um quarto meio misterioso que tem nessa casa. Ela até mostra esse quarto pro Cyrus, né? Porque ele pergunta onde foi que ele morreu e tal. E ele vê que na cama onde o Dr. Zorba foi encontrado morto, tem um dispositivo que faz o teto da cama baixar. Isso também vai ter um motivo no final do filme. Então guardem essa informação também. Coisas estranhas começam a acontecer nessa casa. Então os móveis que se mexem, né? Uma louça ali que é quebrada. Só que ninguém tem certeza se essa casa realmente é assombrada. Tem alguma coisa estranha acontecendo, mas ninguém sabe exatamente o que é. O Cyrus, ele é professor e ele trabalha num museu. E tem o chefe dele também, que é um cara super estudado, que conhece várias histórias de fantasma e um monte de coisa de ocultismo. Então ele acredita nessas coisas e ele passa a desconfiar da casa que o Cyrus foi morar. Ele fez algumas pesquisas sobre essa casa e principalmente sobre a vida do Dr. Zorba. E ele descobriu um livro, que é como se fosse um diário desse cara. Nesse livro explica como ele capturou cada um desses fantasmas, os países que ele viajou. Só que diferente do filme de 2001, aqui a gente não sabe nada sobre os fantasmas. Eles não têm nome, eles não têm nenhuma informação relevante. A gente só vê a aparência de algum deles de vez em quando, mas não tem aquela mitologia que é maravilhosa do filme de 2001, envolvendo o Zodíaco Negro, isso e aquilo. Não tem nada disso nesse filme. O Dr. Zorba era apenas um cara que era fascinado pelo ocultismo e capturou esses fantasmas através de algumas pesquisas que ele fez. E nesse livro também tem algumas palavras em latim, que é uma referência também que aparece lá no filme de 2001, e tem as escritas em latim nos vidros. Aqui não tem nada disso, a casa não é de vidro, é uma casa normal. A gente subentende que o Dr. Zorba, ele conseguiu esses encantamentos para capturar os fantasmas. E aquele óculos que o Dr. Zorba deixou pro Cyrus é um óculos especial para ver os fantasmas. Então aqui neste filme, quando você tem esse óculos, você meio que domina a vida barra morte daqueles fantasmas. E o legal dessa parte é que aqui a gente entende um pouquinho de como foi o processo de criação desse óculos, porque é um mistério muito grande. Eu acho que todo mundo que viu o filme de 2001 pensa, né? Mas como que esse óculos foi feito? Aqui não é explicado ao certo como que foi feito, mas a gente entende que levou anos pro Dr. Zorba conseguir desenvolver esse vidro especial. Então ele fez muitas pesquisas, ele viajou para vários países até conseguir criar este mecanismo. Agora o Cyrus, sabendo dessas informações, ele não conta para sua esposa, para seus filhos, para não assustar a galera. Lá naquela casa, o menininho, né, sempre a criança mais nova, descobre um tabuleiro Ouija. Eles usam o tabuleiro Ouija para meio que brincar com os fantasmas. Eles começam a conversar ali com os fantasmas. E o tabuleiro começa a se mexer sozinho, é uma coisa muito medonha. E o advogado Ben também está presente quando isso acontece. E mais do que esse mistério envolvendo os fantasmas, tem o mistério do dinheiro perdido do Dr. Zorba. Porque tanto a governanta quanto o advogado, eles procuraram em todo canto dessa casa o dinheiro desse cara. Em apenas 2 dias que esses personagens estão nessa casa, as coisas começam a ficar bem sinistras. Primeiro que o menininho tá conversando com esses espíritos, isso já me dá medo.
mexendo. Eles já estão tirando as coisas do lugar, já começaram a bagunçar a casa. E isso já é um sinal pra você cair fora dali. Porém, tem uma cláusula na herança que, se os personagens abandonarem aquela casa, eles perdem a casa e qualquer outra herança que possa surgir. O Cyrus então descobre uma passagem secreta. Ele entra nessa passagem e ele começa a ouvir uns sons estranhos, uns gemidos, uns sussurros. E ele coloca o óculos pela primeira vez. E quando ele coloca o óculos, a tela fica azul e os fantasmas aparecem em vermelho, que aí é aquele momento onde você precisa colocar o dispositivo para ver ou não os fantasmas. E os fantasmas, eles estão num contraste avermelhado, enquanto todo o fundo fica azul. Olhando com a parte azul, você não vai ver fantasma algum, porque o que era vermelho vai ficar azul. Agora, se você coloca na parte vermelha, você vai ver o contraste avermelhado. E esse filme, como ele é um filme dos anos 60, os fantasmas aqui não são do jeito que a gente conhece hoje em dia, né, nos filmes de terror, que tem aquele CGI maravilhoso, tem uma maquiagem forte. Aqui não, são aqueles fantasmas que ficam fazendo carregando corrente. É como se eles fossem aquele estereótipo do fantasma trapalhão. E a Medeia também passa a ter algumas experiências fantasmagóricas. Tem um momento que ela está dormindo ali no quarto dela, a janela abre, ela vai lá fechar a janela e ela vê um fantasma. Só que aí tem uma curiosidade que você já percebe logo no início, ainda mais se você já assistiu a versão de 2001. Ela vê o fantasma sem estar usando óculos e a tela não ficou azul. Ou seja, será que é um fantasma mesmo que ela viu? Será que é o Dr. Zorba que ainda está vivo? Ela se assusta, né, claro, e sai correndo ali, chama o pai dela e tal. Todos eles se juntam e chegam à conclusão que aquela casa realmente é assombrada. Nisso, nós começamos a descobrir a real intenção do advogado Ben naquela casa. Ele começa a ir com mais frequência, fingindo que está gostando da Medeia. Mas, na verdade, ele está em busca do dinheiro perdido do Dr. Zorba. E o menininho, Buck, ele gosta de brincar no corrimão da escada. E numa dessas vezes que ele desce o corrimão ali escorregando, abre um compartimento e sai algumas notas de dinheiro. Então, o dinheiro do Dr. Zorba está escondido na escada. Coincidentemente, o Ben aparece. Aí ele fala, onde você encontrou esse dinheiro? Aí ele, não sei, caiu aqui do nada. Vamos fazer o seguinte, vamos brincar de caça ao tesouro, só que você não pode contar isso pra ninguém. Ele começa a manipular o garotinho. Por quê? Porque ele quer ficar com dinheiro apenas pra ele. Só que a família do Cyrus está decidida a cair fora daquela casa, porque as coisas estão começando a ficar perigosas. Porém, o chefe do Cyrus, diante das pesquisas que ele fez, ele descobre que o Dr. Zorba morreu naquela casa, como a gente já sabia, mas que o dinheiro sumiu lá dentro. Ou seja, o dinheiro está ali. E o Cyrus, como precisa muito de dinheiro, ele fala, então não vamos sair da casa ainda, vamos ficar mais um pouquinho pra ver se a gente descobre onde está esse dinheiro e por que eu estou nessa casa. E o chefe do Cyrus vai além com as informações. Fala que o Dr. Zorba capturou 11 fantasmas, mas que naquela casa tem 12 fantasmas. Aí você fala, tá, mas se ele capturou 11, como que tem 12? O 12º fantasma é o Dr. Zorba, porque ele realmente morreu e ele está naquela casa. E naquele livro dos 13 fantasmas, na página que tem a explicação do 13º fantasma, está em branco, como se a casa ainda precisasse desse 13º fantasma. Ou seja, uma morte vai acontecer naquela casa, algum personagem vai morrer. O Cyrus, com essas informações, ele fica um pouco preocupado, mas ele quer ir além com isso. Ele quer conversar com o seu falecido tio, porque ele sabe que a governanta, ela é uma médium. E no que ele está ali investigando as coisas, ainda para reunir informações para essa sessão espírita que ela vai fazer, ele acaba sendo marcado nas mãos com o número 13. Se ele não resolver aquela situação, ele será o 13º fantasma. Os adultos ali da casa se reúnem para uma sessão espírita, porém o Ben e o Buck não estão participando. O Buck porque é uma criança, então ele vai ter que dormir, e o Ben porque ele não quis participar, já que ele tem algum segredo que ele vai resolver, que é ir atrás do dinheiro que está escondido nessa casa. Então a ideia dele é ele e o Buck investigarem a casa em busca desse dinheiro, enquanto a galera está ali no meio daquele ritual bizarro. O Cyrus, ele consegue ver o espírito do tio dele, né? O tio dele sai do quadro, né? Porque tem um quadro muito grande ali do Dr. Zorba, ele sai do quadro, meio que interage, né? Daquele jeito avermelhado, aí a tela fica azul, aquela coisa toda dos fantasmas. Enquanto isso, o advogado está em busca da grana com o menininho. Eles encontram a grana e o Buck fica muito feliz. Ele fala, ai, que legal, vamos lá avisar meus pais que agora nós estamos ricos. Aí o Ben fala, não, calma, querido. Tá rolando uma sessão espírita ali do lado, vai dormir, né? E amanhã a gente conversa com eles. O menininho sobe pra dormir e o Ben, ele vai pra aquele quarto onde o Dr. Zorba morreu, que é um quarto que ficou meio amaldiçoado, então ninguém entra muito naquele quarto. Nesse ritual que está acontecendo, o Cyrus descobre que precisa ter o 13º fantasma e que alguém vai morrer naquela noite. Aí fica aquele
mistério. Nossa, quem será que vai morrer? Fica todo mundo apavorado, mas a médium, que é a governanta, ela fala, ninguém pode sair daqui, tá? Senão a maldição vai cair na vida de todo mundo, então temos todos que ficar nesta casa. Só que é claro que eles vão sair dali porque o negócio tá bem perigoso, então eles resolvem sair na manhã seguinte. Só que tem aquela informação do dinheiro, né? Já que o Buck acha que o Ben vai contar pra família dele sobre o dinheiro na manhã seguinte. Cada um vai pro seu quarto. Aí nós temos o primeiro plot twist do filme. A gente vê a mesma bota, né? Os mesmos pezinhos que andou até o quarto da Medeia pra assombrar ela naquela cena que eu falei pra vocês. Só que conforme a câmera vai subindo, nós temos o plot twist de que aquele fantasma não é um fantasma e também não é o Dr. Zorba, e sim o advogado Ben, que ele está se passando por fantasma naquela casa pra assustar os moradores atuais, que é a família ali do Cyrus, pra que eles fujam daquela casa e ele fique com toda a grana. Por isso que logo no início do filme ele já falou que a casa era assombrada, que era melhor o Cyrus não se mudar com a sua família, então ele já estava ali, preparando o terreno pra expulsar todo mundo com essa história de fantasma. Só que realmente a casa ela é assombrada. E esse advogado, ele vai andando até o quarto do Buck, do menininho. Ele pega o garotinho no colo que tá dormindo, ele vai andando com o garotinho até o quarto onde o Dr. Zorba morreu. Ele coloca o menininho deitado na cama e ele vai até aquele dispositivo que tem na cama. Lembra que eu falei pra vocês que tinha um dispositivo? E quando você aciona o teto da cama, ele desce e o teto da cama começa a descer. Ou seja, aquele dispositivo é uma armadilha pra matar quem está deitado na cama. Foi assim que o Dr. Zorba morreu. O advogado colocou aquele dispositivo e matou o Dr. Zorba enquanto ele estava dormindo. Ele abaixou ali o teto, o negócio desceu, sufocou o cara e supostamente ele morreu de uma parada cardíaca. E ele está fazendo o mesmo com o garotinho. Meu, esse cara não tem coração mesmo, né? Só que aí o Dr. Zorba, de forma espectral, em forma de fantasma, ele aparece ali naquele quarto e vai pra cima do advogado. O advogado fica assustado, não, meu Deus, e começa aquela coisa. O menininho acorda e começa aquela gritaria. Ele sai correndo do quarto, gritando, todo mundo da casa acorda, só que o advogado, ele vai com medo, ele vai entrando naquela cama e a cama descendo. E ele vai entrando, vai deitando e de repente a cama se fecha em cima do advogado e o advogado morre. Concluindo, a casa conseguiu um 13º fantasma, que aqui foi do advogado. Depois que a casa conseguiu esse 13º fantasma, ficou tudo tranquilo, não teve mais esses picos de assombração. O Buck mostra onde está o dinheiro, então a família ficou rica e todos eles resolvem viver naquela casa, já que ela não precisa mais de nenhum fantasma. E assim termina o filme 13 Fantasmas de 1960. Vocês viram que o remake de 2001 é bem diferente da versão original. A história vai para outro caminho. Na versão remake, como vocês sabem, os fantasmas estão aprisionados e tem um motivo maior, que é o tal do Oculares Inferno. E o Dr. Cyrus, que no filme remake, Cyrus é o nome do velho que morre, do tio rico, enquanto o protagonista no remake se chama Arthur. Tem essa mudança no nome dos personagens. E no filme de 1960, o nome do sobrinho, que é o protagonista, é Cyrus. Ou seja, o remake, ele serviu para subverter tudo que acontece no filme de 1960. Eu confesso pra vocês que eu gosto mais da versão remake de 2001. Eu acho que ela tem uma mitologia mais interessante, porque tem a explicação dos espíritos, a origem deles, essa questão do Oculares Inferno, da casa toda ser de vidro, dos encantamentos que estão ali nas paredes. O filme de 2001 serviu pra expandir aquela semente que nós conhecemos em 1960. Outra diferença gritante é a questão que no filme de 2001 os fantasmas estão presos na casa, então eles demoram um tempo pra sair. Já na versão original, os fantasmas eles já estão soltos na casa, eles ficam andando por lá. Eles têm mais essa proposta do fantasma trapalhão. O legal também da versão original é que todos os personagens têm um desenvolvimento maior. Até o garotinho Buck, que é uma criancinha, ele tem um desenvolvimento, ele aparece muito no filme, enquanto os filhos do Arthur na versão de 2001, que representa, esses dois aqui na versão moderna do remake, eles são meio descartados, o roteiro não sabe muito bem o que fazer com o garotinho, então logo no início do filme já sequestram o garoto, já tiram ele de cena. Depois a filha do Arthur também é sequestrada, então ela já sobe. E aqui não, todos esses personagens eles ficam do início ao fim no filme. E isso eu achei interessante, porque realmente é uma família que tá passando por aquela assombração. Claro que o roteiro dessa versão original, ele é bem simples, um roteiro basicão de casa assombrada. O diferencial mesmo que fez as pessoas irem ao cinema assistir, colocou esse filme na categoria cult, é a questão dessa tecnologia que faz as pessoas verem os fantasmas quando estão assistindo o filme. Ou seja, foi uma das primeiras experiências interativas que nós tivemos em filmes de terror. Ele representa muito porque a história trata de um óculos que vê fantasma. Então foi uma sacada bem legal do William Castle de ter feito o filme desta forma. E eu confesso que eu sinto falta dessa criatividade nos filmes, de trazer algo diferente, uma experiência sensorial diferente para os filmes de terror. Então essa é a versão de 1960 de 13 Fantasmas que originou o remake de 2001. E eu quero saber de vocês, qual dessas versões vocês gostam mais? A original
ou a remake. Se você ainda não viu o meu vídeo completo falando do remake dos Três Fantasmas e contando a origem de cada um dos fantasmas, é só clicar aqui nos cards, vão lá conferir qual é o fantasma que representa o signo de vocês. O fantasma que representa o meu signo, que é o signo de Virgem, é a princesa psicótica. Então vão lá conferir qual é o que representa o signo de vocês. Não se esqueça de deixar o like de vocês, coloca também os 13 fantasminhas para eu deixar um coraçãozinho e coloca aqui nos comentários quais outros filmes que vocês querem ver aqui no canal. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!